Oiê, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o jejum de 12 horas e o de 6 horas, tá? Então hoje eu vou passar a minha experiência para você e te explicar para te ajudar quando você quiser fazer o jejum aí, tá bom? Eu já tenho um vídeo aqui no canal bem explicativo no qual eu falo para vocês e mostro como fazer, dou várias dicas de como fazer o jejum de 3 dias. Eu tive uma experiência sobrenatural, então assiste esse vídeo depois para você entender. Eu vou botar aqui no box de informações, tá? O link. Então vamos lá, hoje eu vou falar sobre o jejum de 12 horas e de 6 horas, certo? Eu vou explicar para você como você vai fazer o jejum de 12 horas. O jejum de 12 horas, você acorda, toma seu café da manhã e você tá livre para comer até o meio-dia. Deu meio-dia, cessa de comer. Aí você pode fazer um jejum tomando água, tipo, quando você sentir sede, pode beber água. Ou você faz o jejum total, que você não come nem bebe água, fica a seu critério. Eu sempre gosto de fazer bebendo água, porque nós vivemos em época muito quente, então previne, né? Previne muita coisa. E a água não é alimento, ela não vai alterar em nada o seu jejum. Ela só vai evitar de você desidratar. Principalmente quando você faz um jejum de 3 dias, eu também fiz tomando água. Então, você meio-dia para de comer. Vai lembrar que se você vai fazer o jejum, vou comer até estufar de manhã até meio-dia. Não. Você faz o seu café normal, não come nada além do que você costuma comer. Quando é meio-dia, para de comer e aí você vai até meia-noite sem comer nada. Você faz uma oração no início do jejum e faz uma oração no final do jejum, entregando, tá bom? É assim que funciona o jejum de 12 horas. O jejum de 6 horas é a mesma coisa. Você para de comer meio-dia, ou se você for parar de comer 6 da tarde, tanto faz. Ou 8 da manhã, tanto faz. Você para de comer no horário que você vai parar, conta 6 horas sem comer e depois hora entregando e hora começando. E o que você faz no período do jejum? No período do jejum, você tem que tirar algumas coisas. Você tira todas as distrações. Celular, rede social, televisão, streaming. Por quê? Porque senão Deus fala e você não ouve, tá? Você precisa estar mesmo ligado, com o teu espírito ligado para você conseguir ouvir, senão você não consegue ouvir, tá? O jejum não é sobre ficar só sem comer. O jejum é sobre você conectar o seu espírito com o Espírito de Deus, e nesse tempo você fica sem comer. Então, se você tira as distrações, você precisa colocar aí 2 coisinhas que é primordial, que é a oração e a leitura da palavra, tá? São essas 3 coisas que te consagram. Então, você, no período do seu jejum, você tira o tempo para fazer esse período de oração e de leitura bíblica. Você pode ler a leitura que você selecionar, ou você escolhe um livro e lê nesse período, tá? Fica ao seu critério. No meu jejum de 3 dias, eu até dei a lista, nos comentários lá, eu dei a lista de todos os versículos que eu selecionei para usar nesse período, porque o jejum de 3 dias, ele é uma guerra espiritual. O jejum de 6 horas, de 12 horas, ele é mais para consagrar mesmo, mas o de 3 dias, ele é porreta. Você tem que anotar até a oração, porque a sua mente fica numa batalha constante que às vezes você não consegue nem concentrar para orar. Mas o jejum de 6 horas, de 12 horas, ele é importante você começar com ele se você quer fazer um de 3 dias. Nunca começa pelo de 3 dias, sempre do menor para o maior. O jejum, ele não é uma barganha, porque durante muito tempo eu aprendi errado. Eu era de uma determinada denominação cristã, onde eles ensinavam que você jejuava por uma bênção. Você jejuava e falava: Deus, eu quero receber isso, então vou jejuar e o Senhor me dá isso. Não existe isso, tá? Jejuar, segundo a própria Bíblia, é adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas você pode, no seu jejum, acrescentar um pedido. Tipo, se você está passando por uma luta, ou se você quer conquistar alguma coisa, ou se você precisa de ajuda em algum problema, não é que você vai trocar o jejum pela bênção, porque isso não existe. Mas você vai intensificar a sua oração em relação a esse pedido específico através do jejum. Então você pode sim adicionar algumas coisas à sua lista na hora do jejum, mas o jejum mesmo é para te
colocar em contato com Deus, para abrir os teus olhos espirituais, os teus ouvidos espirituais. É importante você fazer esse tipo de oração quando você estiver em jejum. Senhor, abre os meus ouvidos espirituais, me deixa sensível à tua voz, me dá intimidade com a tua voz, para que quando o Senhor fale, você consiga ouvir, você tenha ouvidos para ouvir, porque o Senhor fala sempre, todos os dias, mas nós é que temos que estar sensível à voz do Espírito Santo. Se a sua carne estiver muito aflorada, você não vai ouvir, porque o Espírito Santo é Espírito, então só o teu Espírito consegue ouvir o Espírito Santo de Deus. Para o teu Espírito ouvir o Espírito Santo de Deus, ele tem que estar junto do fogo de Cristo, ele tem que estar no jejum, porque aí ele não estará morno nem adormecido, ele estará aquecido. Outro versículo que o Senhor nos fala em Apocalipse: a pessoa morna, os mornos, o Senhor sente ânsia de vômito. Então, por não ser quente nem frio, o Senhor rejeita os mornos. Então, precisamos estar quentes. Então, todo cristão necessita ter uma rotina de jejum, né? Tipo, faz um jejum na semana ou 2 jejuns, ou um jejum a cada 15 dias. Você que sabe como fazer, você que pergunta para o Senhor como fazer, a forma que você sentir, você faz. Mas todo cristão necessita ter uma rotina de jejum para se manter aquecido, para se manter firme, forte e não morno, não se manter um crente morno. É assim que você não é morno quando você está em constante consagração, em jejum. Você também consegue ouvir ao Senhor, porque se você não estiver em jejum, você não vai conseguir ouvir a Deus, tá? Eu vou te explicar, segundo a Bíblia, o que é o jejum e por que a gente deve fazer, tá bom? Então, eu já vou pegar a minha Bíblia aqui, Mateus 6, versículo 16, tá? Diz assim o título: jejuar é adorar a Deus. Então, no versículo 16, diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o teu rosto, pois assim não pareça aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai que te vê em secreto. Teu Pai que te vê em secreto te recompensará, tá? Isso daqui é o próprio Jesus Cristo que está nos ensinando como devemos jejuar. Então, o que está falando no início do versículo 16? Quando jejuardes. Se ele está falando quando, quer dizer que vai ter a hora de você jejuar. Quando é um tempo, certo? Então, todo cristão precisa jejuar. Agora, para que precisamos jejuar? Para adorar a Deus em espírito e em verdade, como a Bíblia também diz, que chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Como que você adora em espírito e em verdade? Jejuando a Deus. Dizendo assim: Senhor, eu amo comer, eu amo me alimentar, mas eu vou parar de me alimentar hoje por 6 horas ou por 12 horas para te adorar, para te exaltar, para me consagrar, para me santificar, para o meu espírito conseguir se conectar com o Espírito de Deus, porque o jejum, ele nos conecta com o Espírito de Deus, porque Deus é Espírito. Se você estiver só na carne, sem jejuar, você não consegue ouvir a Deus. Você precisa se santificar para conseguir ouvir a Deus, tá? Então a gente já vai aqui para Êxodo, rapidamente. O Espírito Santo acabou de baixar uma escritura na minha mente aqui. Êxodo 19 diz assim, 19 versículo 10. Eu já vou para o 10. Aqui o Senhor está dando para Moisés as instruções de como ele deve ensinar o povo a se limpar para conseguir ouvir ao Senhor. De repente você é uma pessoa que não consegue escutar a Deus nem o Espírito Santo e você quer começar a ter essa experiência, você quer aprofundar o seu cristianismo de verdade, você quer se relacionar com Deus, mas ouvi-lo, não só você falar. Então aqui em Êxodo 19:10 diz assim: o Senhor dizendo a Moisés: e o Senhor disse mais a Moisés: vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã. Lavem as suas vestes, estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã Yahweh, o Senhor, descerá
aos olhos de todas as pessoas sobre o Monte Sinai. O que o Senhor está falando aqui, Moisés? Você vai mandar o povo se consagrar. Como que a gente se consagra? Jejuando e orando e lendo as Escrituras. Isso é uma consagração ao Altíssimo. E quando você faz essas três coisas juntas, o que acontece? Como diz aqui no versículo 11, o Senhor descerá aos olhos de todas as pessoas. O Senhor, ele sempre desce aos olhos de todos os que se consagram. O Senhor sempre se revela a quem se consagra. O Senhor sempre fala com quem se consagra a Ele, com quem se santifica a Ele. Então aqui você percebe que Deus fala que eram 3 dias de consagração, certo? Consagrar-se-á hoje e amanhã. E lavem as vestes. Como que você lava as suas vestes também? Consagrando, fazendo jejum. Consagre hoje e amanhã, que depois de amanhã, ou seja, no 3º dia, Deus iria se revelar a ele. Por isso, a eles, a todos da congregação, todos veriam e ouviriam a voz de Deus, se fizessem isso, se consagrassem da forma que o Senhor estava falando. Então, por que a gente faz o jejum? Para ouvir o Senhor falar, como Ele mesmo acabou de falar aqui. Você se consagra, você jejuma, você ora, você lê a Bíblia para estar com os ouvidos espirituais sensíveis à voz de Deus, para quando Deus falar, você ouvir. Porque Deus, Ele fala conosco o tempo inteiro, mas às vezes somos nós que não ouvimos. Ou por muitas vozes, ou por muito barulho que está ao nosso redor, ou porque você não está consagrado ao ponto de estar sensível aos teus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Amém? Então eu já volto em Mateus 4 para te mostrar que o próprio Jesus Cristo jejuou, por isso todo cristão necessita jejuar. Aqui em Mateus 4:1 diz assim: Jesus então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então aqui o próprio Jesus Cristo jejuou 40 dias e 40 noites. Então nós também precisamos jejuar. Entendido para que serve o jejum? Por que você faz o jejum? Então, o jejum não é uma barganha, né? Então, tem vários tipos de jejum. Esse jejum de 3 dias é o famoso jejum de Esté, tá? É o jejum que Esté fez para conseguir livramento para o povo de Israel. Então, existem vários tipos de jejum. Eu vou trazer vários outros vídeos sobre jejum, tá? O Espírito Santo tá me cobrando isso há muito tempo. Eu fiz o primeiro e não fiz mais, mas eu vou fazer. Calma. O que mais? Eu acho que é isso, tá? Então você faz o seu jejum, no período do jejum você ora e lê a palavra, tá? 3 vezes, no mínimo, eu faço esse período de 3 vezes de sentar, orar e ler a palavra. Então é isso, se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal, deixa um joinha que ajuda bastante e vê aqui o link que eu deixei do outro vídeo, que ele tá super completo. Até se você for dona de casa, eu te dei dicas incríveis, que você só não faz esse jejum de 3 dias se você não quiser mesmo, porque lá tá bem completinho, tá bom? Então eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!